Olá, criança, nós estamos na nossa aula de história, né? Estamos trabalhando a história do trabalho, capítulo 2, instrumento de trabalho. Aqui nós temos um grupo de crianças já em clima junino, que nós da escola já estamos nos preparando, né, para finalizarmos o nosso semestre com um vídeo junino, onde as crianças irão apresentar algumas características, né, algumas apresentações, algumas tradições que fazem parte dos eventos juninos, como as pescarias, as brincadeiras, o sanfoneiro, né, que faz parte das atrações dos eventos juninos, tá certo? Aqui nós temos as crianças simbolizando a pescaria, ok? E para iniciarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso brasileiro Herbert, né? Herbert José de Souza, conhecido como Betinho, que trabalhou, criou, né, uma ação, numa campanha voluntária, onde ele nomeou de ação da cidadania, certo? Então, Herbert José de Souza, conhecido como Betinho, lançou essa campanha em 1993, né? Uma campanha que tinha como objetivo combater a fome e a miséria, certo? Infelizmente, o Betinho, né, o Herbert José de Souza, não se encontra mais conosco. Ele faleceu no ano de 1997, 4 anos depois que ele criou, né, ele criou essa campanha, né? E ela tinha como objetivo também, além de diminuir a fome e a miséria, promover a educação, a saúde e a cultura. E ele morreu, mas alguns voluntários que iniciaram juntamente com ele a campanha, eles ainda mantêm viva, né, esse espírito do Betinho, porque eles levam à frente, eles abraçaram essa causa, né, e que o Betinho criou essa ação, e eles estão dando continuidade ao trabalho tão bonito que ele iniciou, tá certo? Então, aqui nós temos mais uma vez o Betinho, né, ação da cidadania, criança é para brincar. Isso aqui foi um dos projetos entre vários que ele fez, né, nessa campanha. Então, contra a fome, a miséria e pela vida. O desenvolvimento humano só existirá se a sociedade civil afirmar 5 pontos fundamentais: igualdade, diversidade, participação, solidariedade e liberdade, né? Então, nós unidos nesse espírito, né, voluntário, nós vamos conseguir o desenvolvimento humano, né? Principalmente, o objetivo do Betinho trabalhava muito com a formação das crianças, né? Que é de pequeno que a gente prepara, a gente ensina, né? Então, o voluntário no Brasil. Muitas ações ocorridas ao longo dos últimos anos fortaleceram e profissionalizaram o trabalho voluntário no Brasil. Alguns pontos aqui, tá certo? Um acontecimento bem marcante em nossa sociedade foi a campanha da ação Cidadania contra a fome e a miséria e pela vida, promovida pelo Herbert de Souza, o Betinho, né? Em 1996, o Conselho da Comunidade Solidária criou programas voluntários visando promover, qualificar e valorizar o trabalho voluntário no Brasil. Este programa viabilizou a criação de centros de voluntário em todo o país, a fim de promover a difusão do trabalho voluntário e organizar as suas ações por meio de núcleo específico. Então, assim, foi criado esse programa para orientar, né, para direcionar as pessoas que estavam interessadas no trabalho voluntário, né? Então, em 1993 foi
promulgada a lei voluntariado, né? Então, foi criada uma lei, sendo considerado um grande avanço para o desenvolvimento e o reconhecimento dos voluntariados no Brasil. Então, o trabalho voluntário hoje, ele também é assistido, né, acompanhado, não é uma coisa solta. Trabalho voluntário é um tipo de trabalho onde a pessoa destina, por vontade própria, parte do seu tempo para ajudar outras pessoas. Essa definição aí vocês encontram no nosso livro, tá certo? No nosso livro de história, assim como a história do Herbert, né, do Betinho, você encontrou, né, no nosso livrinho lá na página. Eu estou procurando aqui para vocês verem, porque eu não estava com o livro, não estava trabalhando com o livro, mas para vocês verem aí no nosso livro tem um pouquinho falando sobre Herbert, né, o Herbert, que é o criador, na página 234, certo? E sobre o trabalho voluntário também vocês vão encontrar nessa mesma página, 234, tá certo? Então, o que é o trabalho voluntário? É uma prática que vem cada vez mais ganhando ao trabalho voluntário, né? Pessoas estão se dedicando mais. Nessa situação, a pessoa destina por vontade própria parte do seu tempo, seus esforços e conhecimento para ajudar outras pessoas. Há voluntários que trabalham em hospitais, fazendo companhia aos pacientes. Há voluntários que nos finais de semana se reúnem para realizar reformas e pequenos reparos em escola. E outros se reúnem para fazer coleta de lixo a fim de ajudar o meio ambiente. Essa semana mesmo, quando eu vinha de uma consulta médica, eu passei ali na Humberto Monte, tinha um grupo de voluntários limpando, né, a pracinha da comunidade, uma ação voluntariada. Então, eles destinaram uma parte do tempo dele para fazer uma limpeza na praça. Então, ali é um trabalho voluntário, por quê? Porque ele se disponibilizou para fazer aquele trabalho com a equipe de pessoas da comunidade e não iam ganhar nada, né, em troca, não iam ganhar dinheiro em troca. O que eles iam ganhar era o prazer de estar fazendo um bem para aquela comunidade. Então, eu posso ser um voluntário? Posso. E você também, certo? Mais uma vez, nós temos aqui o Betinho, né, o Herbert José de Souza, né, com uma mensagem de reflexão, tá ok? Então, para mudar o Brasil, só existe um si. Este si é você. Só a participação cidadã é capaz de mudar o mundo, certo? Então, você nunca sabe que o resultado virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Certo? Então, se você não se mexer, se você não fizer nada, os resultados dificilmente virão, né? Então, os resultados só acontecem quando alguém tem iniciativa de fazer. Então, se esse se não existir, porque quando existe um se, existe um tipo de dificuldade para que alguma coisa aconteça. Então, que venha a ser a palavra solidariedade. Ao nos preocuparmos com a vida dos outros, ao nos empenharmos por causa do interesse social e comunitário, estamos estabelecendo laços de solidariedade e confiança recíproca que nos protegem em tempos difíceis, tornando a sociedade mais integrada e nós, seres humanos, melhor. Tá vendo? Então, se você se dá um pouco para outra pessoa, você está possibilitando vivermos numa sociedade melhor, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre os trabalhos relacionados às mudanças, né? Então, os animais sempre foram usados para facilitar o trabalho dos seres humanos há milhares de anos. Eram geridos, ou seja, administrados por humanos, né? Há milhares de anos que eles vêm sendo administrados, né,
vêm sendo orientados, né, por humanos, e eles eram usados antigamente muito para transportar pessoas e mercadorias. Então, os animais, eles são administrados, são geridos, né, pelos homens, né? Por quê? Porque eles não têm o poder de decidir nada. Então, eles eram muito usados no passado como meios de transporte e para transportar mercadorias, certo? Hoje em dia já é mais difícil nós encontrarmos esse tipo de serviço, até mesmo no interior, né? Que estão trabalhando mais com a parte da tecnologia, mais com as máquinas, certo? Nós temos aqui um animalzinho, né, puxando na tração animal, né, usando a força do animal, né, tração animal. Então, vamos lá. Felizmente, cada vez mais as pessoas são contra a exploração de animais. Vocês estão vendo aqui que enquanto o animal está puxando, né, fazendo força, tem um ser humano aqui sentado, só olhando ele trabalhar. Então, o trabalho dessa pessoa aqui, desse ser humano, no passado era observar o animal colocando força e fazendo um serviço que era usando a sua força animal, certo? Então, aqui e ali, de vez ou outra, se proíbe o uso animal em carro de tração, por exemplo, como acontece em algumas cidades brasileiras. Também aumenta a conscientização sobre a exploração de animais para o divertimento humano, né? Então, muitas vezes, não sei se vocês crianças chegaram a presenciar animais trabalhando no circo, né? E muitos animais, para eles fazerem aquela atividade onde eles se apresentavam no circo, aquele espetáculo que eles faziam, eles sofriam muito nos ensaios, né? Eles apanhavam muito. Então, hoje é proibido o uso dos animais, certo? Assim também como para usar como um meio de transporte para carregar peso. Então, existem leis que protegem os animais. Aqui e ali, de uma forma ou outra que a gente ainda vê, né? As pessoas com carroça, né? Nas estradas, que não é permitido. Eu estou trazendo aqui algumas imagens, né? Que eram muito comuns no passado, os animais puxando, né? Os instrumentos agrícolas, né, para trabalhar na agricultura, ó, carregando cacau aqui, certo? O elefante puxando o peso. Como eu falei nas aulas anteriores, ainda existe na Índia o uso dos animais como meio de transporte, ainda faz parte da cultura da Índia. Tem outros países também que ainda tem essa cultura, mas em alguns países, na maioria dos países, eles proíbem o uso do animal para esse tipo de serviço, carregar peso, né? Porque eles eram explorados demais, certo? Assim como os seres humanos no passado, eles foram muito explorados, os animais também. No interior era muito comum a gente ver esse tipo de cena, certo? Dos animaizinhos carregando muito peso. Hoje em dia nós encontramos muitos jumentinhos, burrinhos, abandonados no meio da rua, porque é como se eles não tivessem mais serventia, né? Porque foram substituídos por outros instrumentos, né? Usaram outras ferramentas para carregar os seus pesos, né? E também porque a própria lei proíbe, né, que usem eles para alguns tipos de serviços puxados. Vamos falar um pouquinho do serviço que é um trabalho home office. É um trabalho que está sendo muito usado atualmente por conta da pandemia. O que vem a ser um trabalho home office? Trabalho home office é quando um trabalhador, né, trabalha e presta serviço para uma empresa, né, na sua própria casa. Trabalho home office quer dizer que você está exercitando o seu trabalho em casa, está trabalhando em casa, prestando serviço em casa, tá certo? Então, falamos já um pouquinho dos trabalhos, dos tipos de trabalho, dos trabalhos animais que eram explorados no passado, né?
nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as tradições juninas. Nós estamos no mês junino, mas eu queria focar bem que esse assunto não é nosso conteúdo de prova, tá certo? É só para acrescentar, ok? Então, as festas juninas são realizadas no mês de junho para comemorar o dia de Santo Antônio, dia 13, São João, dia 24 e São Pedro, dia 26. Renato e Cecília resolveram fazer uma festa no dia de São João. Depois da festa, Renato escreveu os seguintes no seu álbum. Ontem, eu e a Célia fizemos uma festa para comemorar o dia de São João. Nós enfeitamos o quintal de nossa casa com bandeirinhas coloridas feitas de papel de seda. Mamãe fez docinho de abóbora, de batata doce, cocadinha, pé de moleque e canjica, que são o que? São os pratos tradicionais, né, de São João, assim como as bandeirinhas coloridas fazem parte da decoração, né? Papai cuidou das pipocas, do amendoim torrado e preparou os refrescos. Os convidados chegaram todos vestidos de caipira, que faz parte também da tradição. O refresco, se fala muito em aluá, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que a bebida da época junina é aluá. Todos brincaram, correram, dançaram quadrilha, ouviram música, enfim, todos nós nos divertimos bastante. Depois de todos terem comido e bebido à vontade, a festa terminou. Gostei muito da minha festa junina. Todos os anos vocês sabem que a escola tem as festas tradicionais e o evento junino faz parte das nossas tradições. Mas por conta do momento que nós estamos vivendo, né, os eventos que juntam muitas pessoas, que proporcionam aglomerações, eles estão sendo evitados. A nossa escola cumprindo os protocolos de segurança, né? Então, está proporcionando para vocês, a não esquecerem de prestigiar as nossas tradições, um vídeo que será disponibilizado no dia 24 de junho no nosso Instagram, tá certo? O Instagram da escola. Nós já iniciamos os nossos preparativos para as nossas filmagens, né? Tirando já fotos, alguns registros das crianças. Aqui nós temos o Correio Elegante, né? Que na época do Correio Elegante, os rapazes e as mocinhas colocavam uns bilhetinhos com o nome de quem que ela queria que aquele bilhete fosse, né? E o Correio Elegante levava até aquela pessoa que o outro estava querendo entregar, certo? Então, ele seria um portador, né? Ele que entregaria. Faz parte da tradição também. Nós temos aqui o sanfoneiro, certo? Nós temos aqui os trajes, né, das crianças, os meninos de blusa quadriculada, calça xadrez. É muito usado o chapéu, nesse estilo aqui eles estão por country, né? Muito usado o chapéu de palha. Nós temos o sanfoneiro, né? Os vestidos caipira, certo? Aqui é um pouco da nossa tradição, ok? Mais alunos vestidos, né? Certo? Conforme a dança da peneira. Quem não já ouviu falar da dança da peneira? Da pescaria, né? Que faz parte das brincadeiras juninas. O espantalho também, que faz parte das decorações, assim como a sanfona e o sanfoneiro, né? No caso, nós temos uma criança representando a sanfoneira. E eu tô finalizando aqui com o Correio Elegante. No meu caso aqui, esse Correio Elegante aí, essa mensagem vai de amor por vocês, tá certo? Eu tô declarando aqui no meu Correio Elegante, né, o meu amor por vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.